Como você pode ver, ainda estou no jardim do Getsêmani. Este é o lugar onde Jesus foi traído com um beijo e onde aconteceu o momento mais espetacular das últimas 18 horas da vida dele. Foi um acontecimento importante que, estranhamente, não é encenado em nenhum filme sobre Jesus. Nós, porém, não vamos ignorá-lo. Ou melhor, vamos procurar as ruínas do palácio do sumo sacerdote Anás e descobrir o que o segundo milagre da cruz significa para nós. Bem-vindo aos 7 milagres em Jerusalém. Jesus lutou com nossos pecados aqui no jardim do Getsêmani. Este foi o lugar onde seu sangue caiu na terra pela primeira vez. Não foi difícil para Judas encontrar Jesus, pois na sua última semana antes de sua morte, todas as noites, ele havia ido com seus discípulos orar no jardim do Getsêmani. Por volta da meia-noite, Judas foi ao Monte das Oliveiras, acompanhado por um regimento de soldados romanos e guardas do templo, cerca de 200 homens, para prenderem Jesus. Eles carregavam tochas, lanternas e armas. Nessa noite dramática ocorreu um fato que você não verá encenando em nenhum dos filmes sobre Jesus. Algumas pessoas acreditam que Cristo acabou sendo vítima do próprio sucesso. Comparam Jesus a Martin Luther King, na América, ou a Gandhi, na Índia, homens que foram vítimas em uma resistência sem violência. Entretanto, esse não é o caso aqui, pois Jesus não foi assassinado. Os líderes judeus e os soldados romanos sequer foram capazes de prender Jesus. Ele estava totalmente no controle da situação. Em João 18, notamos que havia mais de 200 soldados, sacerdotes e anciãos que tinham vindo prender Jesus. Os discípulos recuaram com medo, mas Jesus deu um passo à frente e perguntou: "A quem vocês estão procurando?" "A quem vocês estão procurando?" Como se Jesus já não soubesse a resposta. Jesus fez esta pergunta não porque não soubesse a resposta, mas porque queria que descobrissem algo. A essa pergunta, os soldados responderam: "A Jesus de Nazaré." O que acontece a seguir é inacreditável. Jesus respondeu com apenas algumas palavras: "Sou eu." Naquele momento, todos aqueles soldados, sacerdotes e anciãos, com seus servos, recuaram e caíram ao chão. Instalou-se um caos completo. Eles caíram um em cima do outro. Havia fogo em todos os lugares por causa das tochas e confusão total. Eles não podiam levar meu Jesus cativo. O poder sobrenatural que jogou os soldados no chão estava na resposta de Jesus. O que ele disse em grego foi "ego eimi", eu sou. E essas são as mesmas palavras que Deus usou quando se revelou a Moisés, no meio da sarça ardente, no deserto, onde Deus disse: "Eu sou o que sou." Com essas palavras, Jesus deixou claro que ele e seu Pai que está no céu eram um. Deus glorificou Jesus mostrando o seu poder aos governantes desta terra. Assim como Moisés não foi autorizado a se aproximar da sarça ardente, da mesma forma os soldados não tiveram autorização para se aproximarem de Jesus. Antes de o Senhor ser feito prisioneiro, ele disse o seguinte acerca de sua vida: "Ninguém a tira de mim, mas eu a dou por minha espontânea vontade. Tenho autoridade para dá-la e para retomá-la. Esta ordem recebi de meu Pai." Eles não mataram Jesus. Eles não podiam nem mesmo levá-lo como prisioneiro. Não foi Judas, mas o próprio Jesus que, como sumo sacerdote, levou o cordeiro ao altar. Ele deu a vida por livre e espontânea vontade. E ele fez isso porque te ama. Naquele momento, Pedro viu a sua chance. Sim, ele estava bem preparado, pois tinha uma pequena espada escondida sob a roupa.
e então atacou o que havia caído mais perto dele. Era Malco, um escravo pessoal do sumo sacerdote. Ainda em estado de choque por causa do que acabara de acontecer, Malco se levantou do chão e viu Pedro se lançando em sua direção. O discípulo segurava a sua espada. Malco mal tinha conseguido se levantar quando vê Pedro, espada em punho, se lançando contra ele. Sua orelha cai no chão e sangue escorre de sua cabeça. E o que Jesus fez nessa noite caótica? Repreendeu Pedro e disse a ele para guardar a sua espada. Ele disse: "Você acha que eu não posso pedir ao meu pai e ele não colocaria imediatamente à minha disposição mais de 12 legiões de anjos?" E depois Jesus pegou a orelha e realizou um milagre bem criativo, de modo milagroso. Ele colocou a orelha de volta no escravo do sumo sacerdote. Assim, Jesus envia Malco de volta a Caifás, com um testemunho pessoal. O mesmo Caifás que procurava se livrar de Jesus. O Senhor enviou Malco para contar a Caifás o que ele havia feito por ele. Essa é exatamente a maneira de Jesus ser, a maneira de Deus. Então Jesus estendeu as mãos manchadas de sangue para que pudessem levá-lo cativo. Em seguida, os soldados levaram Jesus até Anás, o sumo sacerdote, para interrogá-lo. No Museu Arqueológico Won, aos pés do monte do templo, os arqueólogos encontraram as ruínas do que possivelmente tenha sido o palácio do sumo sacerdote Anás. Quero chegar o mais perto possível do lugar onde Jesus foi interrogado pela primeira vez e foi maltratado até sangrar. O lugar onde o seu sangue molhou a terra pela segunda vez. Descemos cerca de 3 metros abaixo do nível da rua e cerca de 2.000 anos no tempo. Aqui encontramos as ruínas de 6 casas que datam da época de Jesus. É muito possível que uma dessas casas tenha pertencido ao sumo sacerdote Anás. Na verdade, estamos apenas a uma curta distância do Muro das Lamentações. Os belos mosaicos, os afrescos e as mesas de pedras são provas que aqui vivia uma abastada família da elite religiosa. Os diferentes locais de banhos rituais dessas casas são admiráveis. Afinal de contas, os sacerdotes que viviam aqui tinham que se banhar antes de entrar no templo. Dessa forma, eles não tinham de usar os banheiros usados pelas pessoas comuns. Este salão de recepções, lindamente decorado, é o maior dos 6. Basta olhar para a bela obra no teto e os desenhos retangulares no gesso da parede. É um claro sinal de bom gosto e riqueza. Alguns pesquisadores acreditam que é bem possível que tenha sido aqui que Jesus compareceu diante do sumo sacerdote Anás. Primeiro, os soldados levaram Jesus ao sumo sacerdote Anás, porque os membros do conselho precisavam de 2 sessões antes de poderem decretar a pena de morte. Jesus devia estar esgotado depois de uma enorme batalha espiritual com nossos pecados. O interrogatório de Anás se concentrou em 2 coisas: os ensinamentos de Jesus e seus discípulos. Entretanto, o Senhor não respondeu a nenhuma pergunta sobre os discípulos. Será que ele lhes diria que um dentre eles o haveria de trair, que todos os outros haveriam de fugir e que Pedro estava prestes a negar conhecê-lo? Não, Jesus escolheu proteger seus discípulos, não dizendo nenhuma palavra. Durante o interrogatório, um dos soldados do templo feriu o rosto de Jesus. Cerca de 700 anos antes disso, o profeta Miqueias havia profetizado que o líder de Israel será ferido na face com uma vara. Esta foi a segunda vez que Jesus sangrou por nós. É bem provável que isso tenha ocorrido em algum lugar aqui. Jesus era inocente. Então por que ele permitiu ser falsamente acusado e agredido até sangrar aqui no palácio de Anás? Por quê? No episódio anterior, ficou claro que Jesus havia tomado o cálice da nossa vida, cheio com os nossos pecados, em nosso lugar. Além disso, também permitiu ser falsamente acusado em nosso lugar, aqui nesse palácio. Sabemos que o diabo sempre nos acusa, mesmo que Deus tenha perdoado nossos pecados. Ele vive a nos acusar para que sempre nos sintamos culpados.
Vez após vez ele tentara nos levar a pecar, apenas para nos acusar desse mesmo pecado. Foi por isso que Jesus tomou o seu lugar durante aqueles insultos. Ele tomou sobre si todas as acusações do diabo que estavam designadas para você, para te libertar do poder do acusador. Deus pegou todas as acusações contra nós e nos livrou delas com o sangue de Jesus. O maligno não tem mais o direito de acusá-lo. Em Colossenses 2, Paulo diz: "E Jesus cancelou a escrita de dívida, que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu, pregando-a na cruz, e tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz." Colossenses capítulo 2, versículo 14 e 15. Deus usou o sangue de Jesus que foi derramado aqui para apagar as acusações que pesavam contra você. Toda a acusação do maligno foi lavada pelo sangue de Cristo. Não existem mais provas contra você. Assim como um juiz te absolveria por falta de provas, da mesma forma, Deus te absolveu, através de Jesus, de toda a acusação do inimigo. Agora você pode comparecer diante de Deus, livre de qualquer culpa. Apocalipse 12 diz que Jesus dá autoridade a você para calar o diabo em seu nome, quando ele tornar a acusá-lo. Como? A Bíblia diz que é pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Esse é o segundo milagre da cruz. Fique firme no vitorioso fundamento que Jesus lhe deu. Você nasceu para ser livre, por causa do que Jesus fez por você. Junte-se a mim na seguinte oração e vamos agradecer a Deus por isso. Pai Celeste, creio que o Senhor pregou na cruz a minha condenação junto com todos os meus pecados e que me limpou com o precioso sangue do Senhor Jesus. Agora o diabo não tem mais o direito de me acusar. Não preciso mais andar debaixo do peso da culpa e da vergonha. Por meio do sangue de Jesus e da palavra do meu testemunho, o acusador nunca mais irá me acusar. Todos os meus pecados foram perdoados pelo Senhor. Agradeço por ter sido absolvido pelo milagre da cruz e aceito como seu filho amado.